Olá, seja bem-vindo. Começamos mais uma Adoração em Família. É uma temporada linda com o tema Oração, Minha Família, a Sua Família na Presença do Pai. O tema de hoje, o poder da oração. E você já sabe, temos convidados especiais, professora Cuca e professora Gláucia. Começa agora mais uma Adoração em Família. Nessa temporada, com o tema Oração na Presença do Pai, a gente tem como guia de estudo fundamental o livro... Não. A Bíblia. A Bíblia é o nosso guia para tudo na nossa vida. E nessa jornada, estamos tratando de oração, então temos como guia de estudo o livro Oração, a Minha Família na Presença do Pai, o livro de Ellen G. White. Você já sabe, temos convidadas super especiais, professora Cuca La Palma, nossa professora de português, mas ela é argentina, e a professora Gláucia Corquisco, professora que lidera o Ministério da Criança e Adolescente para 8 países da América do Sul. É um desafio gigantesco. Então, para começar o tema de hoje, eu vou pedir para a professora Gláucia, professora, pode orar conosco, por gentileza? Vamos orar. Paizinho querido que estás nos céus, como nós te agradecemos pelo privilégio de termos a tua companhia, de podermos falar contigo, de sentirmos as tuas bênçãos dadas a nós, Senhor, através da oração, esse tema tão precioso que vamos tratar nesse dia. Que o Senhor esteja conosco aqui. Nós queremos te pedir muito a tua sabedoria, a tua condução, para que o Espírito Santo esteja conosco, alcançando a cada coração também que vai ouvir estas considerações, esta conversa, esta reflexão, que ela venha inspirada pela tua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Professora Cuca, nós dissemos que o nosso guia principal é a Bíblia. Então, para começar cada tema, nós temos sempre lido a Bíblia. Qual foi o verso que você selecionou para hoje com esse tema, o poder da oração? Eu acho que não há um mais específico que aquele que está em Tiago 5, capítulo 5, verso 16, que diz assim o finalzinho: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Pensando no título, eu acho que esse poderia trazer, né, para nós um resumo do que a Bíblia diz em relação à oração do justo. É poderoso e eficaz. Que benção, que maravilha. Professora, quando a gente começa a olhar o tema, eu achei algumas coisas bem interessantes. E uma diz assim, ó, que a oração é a respiração da alma. Tá, o que isso quer dizer de verdade? Esse tema, quando fala que a oração é a respiração da alma, ele continua falando que isso fortalece os músculos, né? Aí, quando fala em músculo, eu já penso na academia, né? Não sou muito boa de academia, não. de perseverança. Eu até gosto de fazer o exercício. Amo pensar na ideia de ter músculos fortes. Mas não é fácil, né? É um desafio. Agora, quando fala que a oração é a respiração que me fortalece, aí eu fico pensando, é um presente para a gente. Em tempos de Covid, só sobreviveu quem tinha músculo, pulmão bem fortalecido, né? Isso. De fato, Porque né? alguns médicos, eu me lembro que eu conversei na época, e um amigo em particular, que falava assim, que quem tinha cicatrizes no pulmão e a musculatura pulmonar não era forte... normalmente essa pessoa, quando eles faziam os exames, eles já sabiam que essa pessoa ia a óbito. Já pensou? Que forte. Então, assim, quem não tem um vínculo com Deus nessa comunhão, nessa relação de oração, de falar com Ele, de abrir o coração, de respirar mesmo, de estar em Deus e Deus em você, com você, corre muito risco, realmente, de vida. A né? gente pode ficar até 28, 30 dias sem comer. A gente pode ficar aí 4, 5, 6 dias sem tomar água. Mas sem respirar, a gente fica alguns segundos só, não é? Então, é Exato. fundamental. Eu lembro que quando eu voltei da Covid, que eu tive Covid também, eu ficava para caminhar 2 quilômetros, eu gastei aí quase 1 hora. Um desafio. Então, você fortalecer essa comunhão com Deus é fundamental, especialmente para as crises. Agora,
Cuca, às vezes a gente não sabe pedir, né? Tem horas que eu vou orar, eu não sei nem o que eu vou dizer, porque eu estou tão angustiado, meu coração está tão... Qual que deve ser a nossa preocupação? Senhor, eu não sei pedir, não vou orar? Como é que funciona esse negócio? Bom, eu acho que sempre temos momentos em que as nossas intenções, o que a gente quer, é difícil expressar com palavras, porque são as emoções que estão aí, não atrapalhando, mas que são parte, né, da nossa experiência. E eu gosto de pensar que Deus também se preocupa com aquilo. E Ele manda o Espírito Santo para traduzir também. Para traduzir? É. Você que é argentina e que fala português, né, que trabalha na tradução, trabalha na divisão, né, você deve entender um pouco melhor esse assunto, né? Eu acho que o Espírito Santo é um facilitador. Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que há no nosso coração. E Ele espera que nós, como se os filhos buscam o Pai para conversar, para contar aquilo que está acontecendo, me deixa tranquila que o Espírito Santo é aquele que leva nossas orações também na presença do Pai e traduz o que realmente nós precisamos, o que nós queremos quando a nossa oração é sincera, é simples assim, mas Deus não precisa palavras bonitas. Ele quer o nosso coração aberto, a nossa sinceridade. Você sabe que um dia desse que eu estava em casa com Dona Tininha, eu pensei, você fala Dona Tininha, mas não dá para falar de família sem não falar de Dona Tininha, né? Com certeza. E a gente estava conversando sobre esse assunto e ela estava muito triste por uma situação familiar. O pai estava muito doente, alguma situação bem complexa, né? E estava quietinha, né? E chorando, assim. Sabe aquele choro, assim, silencioso? Eu falei, Tininha, essa oração sua é fantástica. Ela falou, mas eu não estou nem orando. Eu falei, Tina, a oração mais linda que existe pode ser, eu não sei, foi só um pensamento. A oração quando você está sozinho diante do Senhor e uma lágrima escorre. Naquela lágrima tem tudo o que Deus precisa para compreender a sua dor, sua ansiedade, a sinceridade está ali, né? Você se derrama completamente, né, na presença do Pai. Nós que somos pais, né, vocês são mães, a gente percebe às vezes no olhar, no jeito, né, não precisa nem falar nada, a gente já entende. Deus é tão bom que eu não preciso nem dizer o que eu estou sentindo. Basta eu ir ali e Ele vai entender. E Ele é tão bom ao mesmo tempo que, mesmo que eu não saiba pedir, Ele sabe exatamente o que eu preciso. Agora, professora, como o tempo é curto, qual que é o valor da oração no culto familiar, na formação das crianças, na formação do caráter, Cuca? Depois você me fala sobre o caráter. Professora, qual é a relevância, você que lidera esse ministério, desse culto familiar, desse momento de oração na família para fortalecimento dos nossos filhos? A relevância é total, a importância é total. Isso não tem nem como responder algo diferente. Mas eu fico pensando, pastor, como alcançar uma criança e como formar uma criança em relação a Deus, a oração. A criança ela vai aprender primeiramente pelo modelo dos pais, né? Ela vê que os pais confiam. Eu tenho uma experiência que, para mim, me encantou. Assim, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, numa dificuldade que nós estávamos passando em família. E eu fiz um pedido de oração. Eu não tenho mais crianças pequenas, são moços, né? Mas quando você vai plantando essa sementinha de que você ora, Deus responde, você aproxima aquela criança de Jesus e Ele vai acreditando como você, pela modelagem. Num momento que eu fiz um pedido, nós oramos e eu disse assim, Jesus sabe das nossas dificuldades nesse momento, filhos. Vamos orar, Ele vai responder, eu não sei qual é a resposta, mas Ele vai responder, eu tenho fé nisso. E naquele dia a gente orou, no outro dia eu vim para cá, vim para o trabalho e de manhã o caso foi resolvido. Eu me emocionei muito, chorei, era uma situação bem complexa. E quando eu voltei à noite em casa, era sexta-feira, o dia que foi resolvido. E eu contei aquilo no pôr do sol, nós nos emocionamos, choramos. Eu acho que esse momento de fragilidade para compartilhar com o filho é uma coisa preciosa também. Um mês depois, eu estava numa viagem de férias na casa de uns amigos para passar o ano novo com os meus filhos. E no momento dos agradecimentos que nós fizemos, o meu filho mais velho disse assim, eu quero agradecer porque a minha mãe,
é amiga de Jesus. E eu me assustei com aquilo, eu quero ser amiga de Você não Jesus. estava esperando Mas isso, eu não estava esperando e eu fiz Mas a a pergunta. percepção que ele teve foi interessante, né? E eu fiz a pergunta, por que, filho? Queria entender essa resposta. Ele disse assim, porque naquele dia você orou com tanta fé junto com a gente e Jesus responde a sua oração, mãe. E ele respondeu aquela situação tão difícil que a gente estava passando, ele respondeu. E eu aprendi a confiar mais em Jesus porque eu vi a sua oração. A gente não imagina nunca uma dor, às vezes, que a gente compartilha com o filho, que aquilo vai ser tão real na vida dele. Então, orar junto com os filhos, colocá-los na presença de Deus, ensiná-los desde pequeno, que Jesus responde a oração e a gente tem que confiar no plano dele também, né? Na forma dele responder. É fundamental. Amiga, você como psicopedagoga e como mãe de pré-adolescente, né, qual que é o valor, ou como funciona essa dinâmica da oração e a formação do caráter? Eu acho que o desenvolvimento do caráter é uma das tarefas mais importantes que nós temos como os pais, como pais que somos. Até porque é uma expressão de liberdade, de livre-arbítrio que Deus colocou. Por quê? Como é a formação? A gente fala muito do desenvolvimento do caráter, mas o que é o caráter? Geralmente a gente diz que é tudo aquilo que, essa interação que as pessoas, a criança tem com o mundo, com os pais, a escola, as regras, né? Mas Ellen White fala especificamente uma coisa que me deixou pensando. Tudo começa no pensamento. Os pensamentos dão lugar às ações. A repetição das ações são os hábitos, que a nossa vida é hábitos, né? Fazer as mesmas coisas todos os dias. E os hábitos conformam o caráter. E então, a gente escolhe essas decisões, os hábitos vêm através das escolhas. A oração tem o poder de transformar, porque nós queremos que os nossos filhos se transformem à imagem de Deus. Então, o poder da oração vem através também dessa transformação, de ajudar as crianças a entender que as decisões vão moldando esse caráter. E que o nosso caráter, o desafio, é que se pareça o máximo possível ao caráter de Cristo. Então, eu penso que o poder da oração, nesse sentido, vem através da transformação das nossas vidas, que é a constante, as decisões, as atitudes que nós temos. Eu sei que é desafiador. Você que é pai, que é mãe, sabe o desafio que é você, né? Hoje eu estava com os meus netinhos, meu genro está doente, então minha filha está no hospital com ele e as crianças estão na minha casa, né? Eu tinha que vir para cá, para a gravação, logo cedo. E acordá-los, fazer o culto com eles. Foi bem interessante, né? Então, essa dinâmica é desafiadora e, ao mesmo tempo, vai moldando o caráter. Por isso que a maior necessidade que temos ao orar é suplicar diante de Deus o batismo do Espírito Santo, para que Ele venha, me dê sabedoria, me dê inteligência, direcionamento e ação adequada em cada momento. Portanto, eu quero agradecer vocês por estarem conosco. O tempo já acabou, já passou. E eu queria orar nesse momento agradecendo por tudo que Deus tem nos ensinado e que você, ao continuar estudando esses temas, possa aprender cada vez mais. Vamos orar então? Eu vou orar. Pai de amor que está nos céus, obrigado por teu cuidado e bênção. Somos limitados, humanos, pecadores. Mas nosso desejo, no nosso coração que o Senhor coloca, é que possamos viver para honrar o teu santo nome, apesar de todos os desafios. E que possamos ser bênçãos cada dia para nós mesmos e para a nossa família. E que possamos conduzir os nossos queridos, especialmente os nossos filhos, até a presença do Pai, para que ali possamos alcançar vitórias cada dia e um caráter mais semelhante a Jesus, que nos dará, assim, o privilégio da eternidade. Obrigado, porque nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.